Thaís Vilenque, a hora e a vez de dar voz às vítimas da violência policial, mas não é em qualquer lugar. É lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E vamos dar voz primeiro a uma vítima em particular, Maiara Oliveira da Silva. A história que a gente vai contar começa no dia 27 de outubro de 2020, quando a Maiara tinha 19 anos. 27 de outubro de 2020, pandemia. O Supremo Tribunal Federal tinha determinado na DPF das favelas, naquela ação que visava ter controle sobre a atividade policial de modo geral, o Supremo tinha determinado que as operações policiais em favelas durante a pandemia precisariam ser excepcionais, precisariam ter comunicação formal ao Ministério Público. E nesse dia aconteceu uma operação policial na Maré, chamada Gota d'Água, uma grande operação que começou logo de manhã. As operações começam no amanhecer ainda, e não houve tiroteio. No comecinho da tarde, a polícia vai para a televisão e diz que a operação foi um sucesso. Quando ela vê isso na televisão, a Maiara Oliveira fala, bom, agora eu posso sair de casa. Ela estava grávida de 4 meses, tinha passado a manhã inteira em casa, por precaução, e foi até a casa da vizinha para buscar um tempero para cozinhar. Ela entra na casa da vizinha, conversa com as pessoas que estão lá, vê na TV que tinha sido um sucesso e tudo mais, e fala, deixa eu voltar para casa. Aí ela desce, abre o portão da casa da vizinha, põe o pé na rua. No que ela põe o pé na rua, ela vê que tá cheio de policial, ela fecha o portão e dá um passo atrás. No que ela dá um passo atrás, veio o primeiro tiro de fuzil, que ela nem percebeu que estava vindo. Ela olha para baixo e viu que ela foi alvejada na barriga. Ela estava grávida. E ela estava grávida. Ela vê a cena assim e logo vem mais 2 tiros que não acertam ela. Ela foi atingida no lado direito do abdômen por um tiro de fuzil AR-10 calibre 7,62 que perfurou o diafragma dela, o rim e o baço. A operação... E ele veio pelo lado, então? Veio pelo lado e atingiu do lado direito. A operação não tinha ambulância, que é uma das demandas dos moradores das favelas, que toda operação policial tenha ambulância. Essa não tinha. Então ela ficou deitada no chão para esperar resgate, para esperar socorro. No que ela ficou deitada, começou uma gritaria para ajudar. O pai dela, da Maiara, estava por perto e foi buscar um táxi que tinha passado na rua quando os policiais se aproximam. E um policial, segundo ela, fala, caralho, é uma mulher. Desculpa o palavrão, tô reproduzindo a cena. Ele pensou que era um homem. Ela até fala como, né? Eu tava com um barrigão, parecia de 6 meses, era de 4, mas era um barrigão. E ele pergunta se ela consegue se levantar depois de tomar um tiro e estar deitada no chão. Quem pergunta se ela pode se levantar? O policial. O policial pergunta pra pessoa que tomou um tiro de fuzil na barriga, uma grávida, se ela pode se levantar? Pergunta. Ele tinha uma lona, tinha estendido uma lona e queria que ela deitasse. Ela olha pra ele e fala, consigo. Aí ela joga as pernas dela pra cima da lona, depois empurra o tronco e deita. Quer dizer, e ela não se levantou, ela praticamente rolou, né? Se arrastou até essa né? lona. E ele fala, você é muito forte. O policial fala para ela. Nisso, o taxista com o pai se aproximam, ela vai entrando no carro, os policiais vêm, tiram o pai dela de dentro do táxi, o ex-marido dela, na época, o companheiro dela, pai do filho, estava na frente, tiram o pai. O policial olhou pra minha cara e falou assim, você que vai decidir. Ou tu vai com teu pai, tu vai morrer, ou tu vai com nós, tu vai viver. Eu olhei assim, eu falei, moço, eu só quero chegar no hospital, eu só quero salvar a vida do meu filho. Ela vai de táxi com os policiais até o hospital, é internada em estado gravíssimo, passa 40 dias lá, mas no 3º dia ela perde o bebê, perde o filho. A cena do crime não foi isolada na hora, nem preservada, não teve perícia no local. Um inquérito foi instalado pela própria Polícia Civil, que era a polícia que estava fazendo a operação, que registra o caso como lesão corporal. 5 anos depois, agora, atualmente, a advogada dela é uma advogada da Redes da Maré, que é a associação, um grupo de moradores, uma organização dos moradores da favela da Maré, Marcela Cardoso, questiona, dizendo, foi uma tentativa de homicídio, por que estão qualificando esse caso como lesão corporal? Deixa claro, né, Thaís, porque obviamente, se ela
uma grávida desarmada, que não tem nada a ver com nada, toma um tiro, né? Não é tiroteio, ela não era ameaça para ninguém. Logo, só pode ser enquadrado como tentativa de homicídio. E o que diz a Marcela Cardoso, a advogada? Diz: 12 testemunhas foram ouvidas nesse inquérito da Polícia Civil. 8 delas são policiais civis envolvidos naquela operação. E diz: não foram apreendidos os projéteis na cena, disparados. Não foi feita a perícia no local. Não foi feito o confronto balístico, então não se sabe até agora de que direção veio o tiro, pelo menos não se sabe oficialmente de que direção veio o tiro e de que arma veio o disparo. A Redes da Maré está fazendo um trabalho de reconstituição deste e de outros casos, então eles têm informações pelo trabalho que eles usam, inclusive usando o inquérito da polícia. A polícia propriamente não tem essas informações oficialmente. Quer dizer, não teve investigação. Teve muitas falhas, é isso que eles falam, tantas falhas na fase pré-processual, que é justamente a investigação, que a Maiara não consegue nem sequer acessar a justiça, porque quando um caso não vira um processo instaurado propriamente, o Ministério Público não denuncia, a justiça nem sequer julga aquele caso. E o caso dela é de muitos. Então, de 2016 a 2024, só na favela da Maré, de 148 mortes contabilizadas, apenas uma foi denunciada formalmente e virou um processo judicial. É muito difícil porque justamente a perícia no local e toda a ciência forense envolvida para reconstituir o crime e responsabilizar os culpados é impedida por vários fatores até conseguir chegar numa denúncia formal. Isso que você está falando, para mim, ela é extremamente chocante, porque, obviamente, você já falou, não se faz justiça, e ao não se fazer justiça, os culpados vão agir impunemente, portanto, não vão ter nenhum medo de serem punidos, mas também não aparece nas estatísticas, né, Thaís? Acabou de sair, né, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e houve 6.243 mortos decorrentes de intervenção policial oficialmente no Brasil em 2024. 6.243 pessoas mortas pela polícia oficialmente. Você acabou de mostrar que 140 e não sei tantos, tudo bem que não foi só em 2024, não estão nessa estatística porque não teve inquérito, ninguém sabe, aspas, quem matou, né? Não, e no caso vamos falar do caso específico da Maiara, ela não morreu, o nenê dela morreu. Isso para um defensor da vida, como dizem os anti-aborto, né? É um assassinato. Você não coloca em determinada estatística, mas o que acontece com a vida dessa mulher? Ela tem dores nas costas que inviabilizam ela de fazer várias atividades hoje em dia, e ela fala... Essa história que ela conta é contada num podcast que chama Visão de Dentro, feito pela Redes da Maré, pela Organização dos Moradores, que vai estrear dia 18 de agosto, e que investiga exatamente as ciências forenses e o acesso à justiça da população da favela. E ela fala, a maioria das vítimas da violência policial aqui dentro, no território, nas favelas, não tem coragem de fazer a denúncia que eu estou fazendo, falar abertamente tudo o que aconteceu, o que dificulta ainda mais, né, que esses processos tenham responsabilização. No caso dela, ela diz, eu estou esperando justiça e reparação. E isso não é só a Maiara, né? Tem uma estatística que é tão chocante que é difícil até de acreditar. Você vai checar e ler 2 vezes para ver se você não está se enganando. Mas 2014 a 2024, ou seja, nos últimos 10 anos, a polícia brasileira matou 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Equivale ao número total de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã, praticamente. É inacreditável esse número. Tudo bem, né? Vietnamitas morreram muitos mais, né? A gente sempre só cita o lado americano, mas é chocante, porque é uma guerra, é número de guerra isso daqui. E não é à toa, porque se não tem investigação, não tem perícia, não abre nem inquérito, muito menos processo, o Ministério Público não entra, é claro que isso vai continuar acontecendo. O Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar no ranking em número absoluto de mortos pela polícia. Primeiro ficou a Bahia, com 1.556, depois São Paulo, 813, 703 no Rio de Janeiro. E, embora no Brasil tenha caído 3% a letalidade policial,
Em São Paulo cresceu 61%, foi o estado que mais cresceu. Em Minas Gerais cresceu 46%, no Ceará cresceu 31%. Quer dizer, tem lugares onde o fenômeno não só é gravíssimo, como está piorando, né? Então, a polícia do Tarcísio ganhou o título de maior incremento. Ele deve contar isso como algum candidato ainda usará essa estatística a seu favor para se eleger. Né? É isso, Toledo. É isso mesmo. Muito triste. Bom, que a Maiara consiga a sua reparação e sua justiça. Né? Bom, chegou.